Glória a Deus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, crentes católicos e livres pensadores, que Deus te abençoe. São exatamente 17 horas com mais 21 minutos. Hoje, dia 28 de abril do ano de 2026. Quem tem o imenso prazer em cumprimentá-los é o teu irmão em Cristo, Pastor Rodrigo. Amados irmãos, amadas irmãs da grande São Paulo e de todo o Brasil, eu venho em nome de Jesus Cristo fazer um convite para vós. Amanhã, quarta-feira, teremos, em nome de Jesus Cristo, o prosseguimento da poderosa campanha Deus Resolve Tudo com o pastor Davi Miranda Filho. Povos lindos, povos abençoados da grande São Paulo, não perca amanhã, quarta-feira, prosseguimento da poderosa campanha Deus Resolve Tudo. Amanhã, quarta-feira, teremos duas concentrações. A primeira será em nossa sede, que está localizada na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô Dom Pedro II. Você que vai dar preferência para o metrô, desça na estação Pedro II. A 300 metros você já vai estar na nossa sede, que está localizado na Avenida Rangel Pestana, número 1060. Você já descendo do metrô, já descendo na estação Pedro II, você já vai sair de frente com a Avenida Rangel Pestana. O pastor Davi Miranda Filho vai estar transmitindo a palavra de Deus e orando em teu favor, no horário das 9 horas da manhã até as 12 horas. A segunda concentração, eu venho chamar a atenção dos povos abençoado de Santo Amaro, zona sul da grande São Paulo. Amanhã, segunda concentração desta poderosa campanha Deus Resolve Tudo, será em Santo Amaro, zona sul da grande São Paulo, com o pastor Davi Miranda Filho, no horário das 14 horas até as 16 horas. A nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor está localizado em Santo Amaro, neste endereço,
Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93. Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a poucos minutos do metrô Adolfo Pinheiro. Você que vai dar preferência para o metrô, desça na estação Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. O pastor Davi Miranda vai estar transmitindo a palavra, orando em teu favor, no horário das 14 até as 16 horas. Não perca, povo abençoado, povo lindo de Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo. Eu convido todos meus amados irmãos crentes, católicos e livres pensadores. Você que não tem o aplicativo da nossa igreja, abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, iPad e tenha o aplicativo da nossa igreja. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo. Abaixe agora mesmo na Play Store, na Apple Store, e ouça o que Deus tem operado na nossa igreja pentecostal, Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Abaixe o aplicativo da nossa igreja. Todas as quartas, sexta e domingo, em 2 horários, ao vivo, culto transmitido direto dos altares da nossas igreja pentecostal, Santificação no Senhor, com o pastor Davi Miranda Filho, no horário das 10 horas e no horário das 14 horas, transmitido ao vivo. Você pode acompanhar pelo nosso aplicativo. Oração em teu favor de 3 em 3 horas, testemunho, louvores, oração a madrugada inteira. Tudo isso você tem gratuitamente através do aplicativo da nossa igreja pentecostal, Santificação no Senhor. Você também pode acompanhar através do YouTube, Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, através do canal do pastor Davi Miranda Filho, e através do Facebook, Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Instagram, Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Jesus Cristo garante a tua vitória. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, a qual o Espírito Santo de Deus revelaste em meu coração
a mensagem com este tema: o maior livramento que Deus deu para o homem, ofereceu para o homem, aleluia, e Ele quer dar este livramento para você também. Aleluias! A semana passada, o Espírito Santo revelaste em meu coração esta mensagem, a mensagem com este tema. E gostaria, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que você viesse ouvir a palavra do Senhor, viesse ouvir a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra do Senhor, ela vem nos revelar: quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela se encontra no livro de Gálatas. Este tema é o seguinte: o maior livramento que Deus deu e está dando para a vida do homem. E ninguém teve nenhum poder para crucificar o Senhor Jesus. E nunca terá ninguém poder sobre ele. Nem nos céus, nem na terra e nem no inferno. Ele se entregou por nós. A palavra de Deus, ela se encontra aqui no livro de Gálatas. Gálatas, do seu capítulo 1. Gálatas, do seu capítulo 1. Diz o seguinte: tem aqui na minha Bíblia um tema, um título que diz Prefácio e Saudação. Aqui no capítulo 1 diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4: o qual se deu a si mesmo
por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual a glória para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui dentro desta passagem, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, o homem chamado por Deus, ele usa a sua autoridade para corrigir a igreja da Galácia. Aqui dentro desta passagem, no livro de Gálatas, do seu capítulo 1, até no seu versículo 24, a palavra de Deus, ela está nos revelando que os irmãos da igreja de Gálatas estava dando ouvido a outro evangelho. E a palavra está nos revelando que o apóstolo Paulo, ele chega então a dizer para a igreja de Gálatas o seguinte: estou maravilhado com vocês. Vocês receberam o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Vocês receberam o evangelho que traz para vocês a vida eterna. Mas vocês deram ouvido para falsificadores da palavra de Deus, homens que estão querendo transtornar, modificar o evangelho de Jesus Cristo. Orianda, aqui dentro desta passagem, o apóstolo Paulo chega a falar para os Gálatas, aqui no seu versículo 8 seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou até mesmo anjo, pregue um outro evangelho, este evangelho seja maldito, anátema. Orianda labaria surianda. O apóstolo Paulo usou da tua autoridade para corrigir a igreja da Galácia, pois falsificadores da palavra de Deus estava infiltrando
da Galácia. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação o seu versículo 4. Esta passagem aqui em Gálatas, no seu capítulo 1 até no seu versículo 24, é claro que eu falei bem resumido. Aleluia! O que estava acontecendo na igreja de Gálatas. Eu convido a você, meu amado irmão. Eu convido a você, minha amada irmã, a depois medite aqui nesta passagem, livro de Gálatas, capítulo 1, até no seu versículo 24. Medite. Aqui, ó, no seu versículo 3 e versículo 4, que eu quero deixar aqui para a nossa meditação, a mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração. No seu versículo 3, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 4, o qual cedeu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus revelaste em meu coração, para a glória de Jesus Cristo e para a glória do Pai e para a glória do Espírito Santo, esta mensagem. O maior livramento que Deus deu para a vida do homem é livrar o homem de pecar contra ele. O maior livramento que Deus deu para o ser humano é livrar o homem de pecar contra ele. É livrar o homem de ter parte com as coisas profanas deste mundo. O maior livramento que Deus deu para a vida do homem, que Deus deu para o homem,
que o homem viesse ser livre. Repito, de ser participante das coisas que este mundo oferece. O maior livramento que Deus deu para a vida do homem, aleluias, é livrar o homem de ser participante deste presente século mau. Através de Jesus Cristo. Pois a vida do homem é envolvido com as coisas deste mundo, é envolvido com os prazeres deste mundo. É uma vida desperdiçada, é uma vida iludida, é uma vida desperdiçada. Mas Deus, através de Jesus Cristo, se entregou por nós, para que nós viesse aceitar e receber o Espírito Santo, para que eu e você viesse ter uma vida totalmente voltada para Ele. Gálatas, aqui no seu capítulo 4, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, para nos livrar deste presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Eu venho falar algo aqui da parte de Deus. Aleluia, Surianta. Eu sinto aqui pelo Espírito Santo para falar. Não basta conhecer a palavra, pregar a palavra. É necessário entregarmos totalmente para o Senhor. Aqui dentro desta passagem, medite depois. O apóstolo Paulo usou da sua autoridade para vir corrigir a igreja de Gálatas, porque falsificadores da palavra estavam se infiltrando na igreja de Gálatas, querendo transtornar, modificar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso que incomoda um pouco, meus irmãos, quando a gravata desalinha aqui.
E eu venho falar nos dias de hoje. É claro, se naquela época alguns já estavam querendo modificar a palavra de Deus, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, não estou aqui para apontar ninguém, mas estou aqui para transmitir o que o Espírito Santo colocou em meu coração. Como o Evangelho no dia de hoje, muitos têm transtornado, modificado o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos têm oferecido um Evangelho que não exige renúncia. Muitos têm oferecido um Evangelho que não exige santidade. Muitos têm oferecido para vós um falso Evangelho. Mas a palavra está nos afirmando: qualquer um que querer transformar, modificar o Evangelho de Jesus, esse tal Evangelho é anátema, é maldito, pois para nós ter parte com Deus é necessário nós aceitarmos a santificação. É necessário nós negar a nós mesmos. Sinto do Espírito Santo orienta para falar. Se vós conhece a palavra de Deus, está em igrejas, tem que falar que não prega contra o pecado, que não prega contra as coisas do mundo. Se vós está em igreja e ao mesmo tempo está tendo parte com futebol, está tendo parte com eventos do mundo, está tendo parte com a televisão, está tendo parte com programas profanos da internet, eu venho falar, Surianda, da parte do Espírito Santo de Deus. Vós não está aceitando o livramento de Deus para a sua vida. O maior livramento de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher, é que o homem, é que a mulher não venha ser participante das coisas deste mundo. Se vós está na igreja, prega a palavra de Deus e ao mesmo tempo tem parte com futebol, parte com a televisão,
Não importa se prega a palavra de Deus. Aliás, assim eu posso me expressar. Esta mensagem que o Espírito Santo colocaste em meu coração é exatamente para os crentes, para nós os cristãos. Não importa se prega a palavra de Deus, não importa se louva o Senhor na igreja, não importa se tem parte com o maldito futebol, com a maldita televisão, com a pornografia, com os eventos deste mundo. Você não está livre. Você não está livre. Você não está livre. Você não recebeu o verdadeiro livramento de Deus. Orianda, labaria, surianda. Você não recebeu o verdadeiro livramento de Deus. Você está recusando o grande livramento de Deus para a tua vida. Orialabaria, surianda. A vontade de Deus, o grande livramento de Deus para a tua vida, o maior livramento de Deus para a tua vida e para a minha vida. Ori canta labaria súria, é que eu e você venha ser livre deste mundo, livre das coisas que tem neste mundo, livre dos eventos que tem neste mundo, livre da pornografia, livre de tudo que o mundo oferece, pois este é, aleluias, o maior livramento de Deus para a vida do homem, para com a vida da mulher. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então disseram para o Senhor o seguinte: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como diz tu que seremos livres? Jesus respondeu: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Versículo 4, eu separei umas referências e serei bem breve. Aqui no seu versículo 4, eu vou ler o 3, ó. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aqui no livro do profeta Isaías, do seu capítulo 53, diz: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia! E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem
ninguém que deu crédito para a nossa pregação. Aí no seu versículo 6, todos nós andamos desgarrado como ovelha, cada um se desviará pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aqui o profeta Isaías, já é claro, vinha falar do libertador. Estava falando do libertador, Jesus Cristo. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviará pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 6 e verso 7. E o que Paulo disse aqui aos Gálatas, aqui no seu versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. O Senhor Jesus se deu a si mesmo. Ele se entregou na cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que eu e você viesse ser livre deste mundo podre, deste mundo que já está derrotado, para que eu e você viesse ser livre deste século mau que nós estamos vivendo. Referência no livro do profeta Isaías, do seu capítulo 53, verso 6 e verso 7. Evangelho de João 19, outra referência, aqui dentro de Gálatas, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Evangelho de João
capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, e do seu versículo 10 e 11. Aqui é Jesus perante Pilatos. Evangelho de João, capítulo 19, e no seu versículo 10 e versículo 11. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aí no versículo 11, respondeu Jesus: nenhum poder teria contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ponte Pilatos. Eu posso dizer, o segundo governador abaixo de César, Pilatos governava Jerusalém. Na época, Jesus entregue para Pilatos, a palavra está nos revelando que Pilatos fez algumas perguntas para Jesus. Poucas perguntas o Senhor respondeu para ele quando entregaram Jesus. E Pilatos, então, aqui, no seu versículo 10 do Evangelho de João 19, Pilatos pega e fala para Jesus: não falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar? E não sabes que eu tenho poder para te soltar? Aí no versículo 11, Jesus então fala para Pilatos o seguinte: nenhum poder você teria sobre mim se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos achou que ele tinha poder para crucificar Jesus. A maioria dos judeus, nem todos, achou que tinha poder de entregar, aleluia, a Jesus para Pilatos. Nem os judeus, nem Pilatos, nem o inferno teve poder contra Jesus e nunca terá. Surianda,
A outra referência aqui no Evangelho de João 19, 9 e 10. Aqui em Gálatas, aonde eu estou transmitindo para a nossa meditação, o versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. No verso 4 de Gálatas, capítulo 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. A lembrai que eu li agora no Evangelho de João 19, verso 10 e verso 11, Jesus perante Pilatos, Jesus fala para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não fosse dado. Ou, posso dizer, Jesus estava falando para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim, se eu mesmo não entregasse a ti, orienta, por amor da humanidade. Nenhum poder você teria sobre mim, se eu não viesse aqui na terra para tomar o pecado da humanidade. Para mim, nenhum poder você teria sobre mim, se eu mesmo não se entregasse a ti. Orianda Labaria Súria. Gálatas, do seu capítulo 1 e verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ninguém pegou o Senhor à força. Ele se entregou por nós, para nós recebermos o Espírito Santo, aceitarmos a verdadeira palavra dele, para que nós viesse ser livre deste mundo mau, para que nós não viesse desperdiçar as nossas vidas com as coisas podres deste mundo. Evangelho de João 17, aqui dentro do livro de Gálatas, do seu capítulo 1 e verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Aí tem um vírgula. Agora, Evangelho de João, do seu capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. A oração que Jesus Cristo fez para os seus. Evangelho de João, capítulo 17, e do seu versículo 12. Ó, o versículo 12. Jesus aqui orando antes de se entregar a vida por nós. Estando eu com eles no mundo, guardava, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste,
e nenhum deles se perdeu, orianda, senão filho da perdição, para que se cumprisse, para que a Escritura se cumprisse. Versículo 14 e 15. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aqui, Evangelho de João 17, é a oração que o Senhor Jesus fez para os céus. Aqui no seu versículo 12, Jesus orando ao Pai, Jesus fala para o Pai: aqueles que tu me deste, tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Eu venho falar algo aqui da parte de Deus. Deus deu você e eu para Jesus. Jesus está em mim, está em você. O Pai verdadeiramente deu você para Jesus. Deu eu para Jesus. Orianda. Se o Pai, orianda, verdadeiramente está em mim, está em você, se verdadeiramente o Espírito Santo está em mim, está em você, se verdadeiramente Jesus Cristo está em mim, está em você, não temos nós parte, não temos nós prazer nenhum com as coisas que este mundo oferece. Aqui no versículo 12, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui Jesus Cristo estava falando ao Pai a respeito de Judas Iscariote. Versículo 12: estando eu com eles no mundo, guardai-vos, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui no seu versículo 14, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. A oração que Jesus fez para o Pai em nosso favor, em favor dos céus, Jesus orou e falou para o Pai: Pai, não peço que os tire eles do mundo, mas que livre
do mal, mas que livre do mal. O maior mal, o maior livramento de Deus para a vida do homem é livrar o homem de pecar contra Deus. Aqui dentro do Evangelho de João, nesta referência que o Espírito Santo me deu, aonde eu estou transmitindo a palavra, aqui em Gálatas capítulo 1, deixando o versículo 4 para a nossa meditação, que é o tema desta mensagem, Gálatas 1, em verso 4, que é o tema desta mensagem. Algumas referências que eu estou tirando, que o Espírito Santo me deixe. Aqui dentro do Evangelho de João 17 e verso 12, a palavra vem nos afirmar, como todos sabem, Judas Iscariote andou lado a lado com Jesus, mas infelizmente foi influenciado pelo mal. Aqui no seu versículo 12, Jesus orando ao Pai, Jesus Cristo fala para o Pai: Pai, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumpre. Aqui no verso 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Gálatas 1 e 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E aqui no Evangelho de João 17, e do seu versículo aqui eu falei o 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas que os livre do mal. O maior livramento de Deus para a vida do homem, eu repito, o maior livramento de Deus para a vida do homem é que o homem venha a ser livre deste mundo, livre, que o homem venha receber o livramento de pecar contra Deus, que o homem venha ter o livramento de participar do pecado, de participar das coisas más que este mundo oferece. O maior livramento para com a vida do homem é que o homem venha ser livre venha receber o livramento de pecar contra Deus. Ainda aqui falando de Judas Iscariote, Evangelho de João, aqui no seu capítulo 13, Evangelho de João, do seu capítulo 13, e do seu versículo 2,
Olha o que fala aqui, ó. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Evangelho de João 13, verso 2. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. E aqui no versículo 2, aqui no Evangelho de João 17, versículo 12, Jesus ora ao Pai, fala: Pai, aqueles que tu me deste eu guardei, para que ninguém se perdesse, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Eu venho falar algo aqui da parte de Deus. Orianda, eu sinto do Espírito Santo para falar, pois todos aqueles que um dia andou com Jesus Cristo, pois todos aqueles que um dia zelou da doutrina de Jesus Cristo, mas hoje não prega mais em favor da doutrina, não prega mais a doutrina, não prega mais contra o pecado, pois todos aqueles que um dia zelou da doutrina e hoje aceita o mundanismo, eu venho falar da parte do Espírito Santo de Deus, pois está semelhante a Judas Iscariote. Não basta apenas ter conhecimento da palavra, não basta apenas ter conhecimento da palavra, pois é necessário deixar a palavra penetrar em vossos corações. A palavra de Deus aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 13 e verso 2, a palavra está nos revelando que acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Pois Judas andou com o Senhor Jesus Cristo. Judas viu os milagres que o Senhor fizeste, porém não estava com o coração voltado para o Senhor, porque se Judas estivesse com o coração voltado para com o Senhor, com toda absoluta certeza, ele receberia de Deus este grande livramento de entregar ao Senhor, de trair o Senhor. Se ele estivesse com o coração verdadeiramente voltado para Deus, Deus dava esse grande livramento para ele.
dele se entregar ao Senhor, dele trair o Senhor Jesus Cristo. Orianda, eu venho falar da parte de Deus. Se eu e você verdadeiramente tem o nosso coração voltado para com Deus, Deus dá o livramento para nós, Deus dá o grande livramento para nós. Não vim pecar contra Ele. Isso é, se eu e você tem verdadeiramente o coração voltado para com Ele. Ele conhece. Se eu e você tem o coração voltado totalmente para Ele, nós recebemos o livramento de pecar contra o Senhor, o livramento de trair o Senhor, o livramento de distorcer a palavra do Senhor. Eu falar aqui já para finalizar. Judas andou com Jesus Cristo, mas não tinha o coração totalmente voltado para o Senhor, porque se ele tivesse o coração voltado para o Senhor, ele tinha recebido este grande livramento de deixar o diabo colocar no coração dele para ele trair o Senhor, como está aqui no Evangelho de João 13 e do seu versículo 2, no Evangelho de João 17 e do seu versículo 12, Jesus ora confirmando aqueles que são de Deus e aquele que se perdeu. Aqui no Evangelho de João 17 e do seu versículo 15, Jesus fala o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Meus amados irmãos, o maior livramento para a vida do homem, para a vida da mulher de Deus, é que o homem, é que a mulher não venha fazer parte das coisas deste mundo. Estou falando aqui dos crentes, estou falando dos crentes que faz parte, que conhece a palavra de Deus, mas tem parte com o mundo. Falei o caso de Judas Iscariote, mas se formos meditar na palavra, os fariseus conheciam a palavra e não aceitaram a Jesus Cristo. Aqui outra referência, aqui no livro do Evangelho de João, no livro a carta de 1 João, a carta de 1 João, já para finalizar, 1 João, aqui em 1 João, outra referência, 1 João do seu versículo, capítulo 5, e do seu versículo, 1 João capítulo 5 e versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo já está no maligno. Aqui dentro da carta de João, do seu 1 João, do seu capítulo
capítulo 5, 1 João, capítulo 5, aliás, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados irmãos, eu venho falar algo. Pela misericórdia, eu conheço essas passagens, mas eu marco para ler algo que eu aprendi com o meu pastor Davi Miranda Filho. Eu marco para ler, para vós também ler, para vós não pensar que as nossas pregações é um exagero. Não! Sabemos as passagens, mas anotamos e lemos para vós também ler, porque muitos nos dias de hoje não estão lendo a Bíblia como é para ler para vós, estão pregando aquilo que agrada a vós. Então, algo que eu aprendi com meu pastor Davi Miranda Filho, eu gosto de ler para provar que está escrito, Orianda, para provar que está escrito. Aqui, primeira carta de João, capítulo 2 e verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 5 e versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. As referências que eu tirei para transmitir a mensagem que o Espírito Santo me deu aqui, livro de Gálatas, do seu capítulo 1. Gálatas capítulo 1 e no seu versículo 4. Eu tirei as referências, não. O Espírito Santo de Deus que me deste as referências. Gálatas 1 e 4. Gálatas 1 e 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. O maior livramento para a vida do homem, para a vida da mulher, que Deus deu, é que eu e você não venha ter parte com as coisas do mundo. Para mim, para você não ter parte com as coisas do mundo, deste presente século mau, é necessário aceitarmos verdadeiramente a Jesus e recebermos o Espírito Santo, pois Ele nos guiará em toda a verdade. O mundo já é do maligno. A vida que Deus te deu, meu amado irmão, minha amada irmã, não é para ser desperdiçada nos prazeres deste mundo podre, deste mundo de ilusão.
A vida que o Senhor te deu é para que você, meu amado irmão, é para que você, minha amada irmã, venha receber o Espírito Santo e ser livre deste mundo, livre da condenação. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.